Ressurreição, uma confissão de fé, escrita em 1966. Neville Goddard. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo foi cumprido e o reino de Deus é chegado. Aproximou-se e disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, versículo 14 e 15. E quando ele começou seu ministério, o próprio Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, sendo, como se supunha, filho de José. Lucas 3, versículo 23. O solo dos séculos foi arado e traçado para o Evangelho de Deus, e os homens começaram a experimentar o plano da salvação de Deus. Os autores dos evangelhos são anônimos, e tudo o que podemos realmente saber sobre eles deve ser derivado de nossa própria experiência das Escrituras. Sua autoridade não estava nas Escrituras como um código escrito morto, mas como sua própria experiência da escrita. Seu evangelho não era uma religião nova, mas a obediência de um tão velho quanto a fé de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria pela fé aos pagãos, ele pregou as boas novas a Abraão de antemão. Gálatas 3. E Abraão creu em Deus e viveu de acordo com o avanço da história da salvação que Deus lhe concedeu. Autores desconhecidos do Evangelho enfatizam o cumprimento das Escrituras da vida de Jesus Cristo em nós. Se cumpre a Escritura. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13, versículo 5. Com Cristo eu fui crucificado, e agora eu não sou aquele que vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Porque nós somos enterrados junto com Ele até a morte pelo batismo, de modo que, como Cristo, Ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim também, nós vivemos em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. A repetição em nós, através de sua morada, foi expressa por John Schaeffer, um místico do século XVII. Mesmo que Cristo tivesse nascido em Belém 1000 vezes, se ele nasceu em você, sua alma ainda estaria indefesa. Edward Thomas. E ele disse-lhes: ó tolos e lentos de coração para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse em sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, eu te explico sobre ele em todas as Escrituras, tudo escrito sobre mim na lei de Moisés. Os profetas e salmos devem ser cumpridos. Então, ele abriu seu entendimento para que eles entendessem as Escrituras. Lucas 24, versículo 25, 27, 44 e 45. E eles leram o livro, a lei de Deus, com a interpretação, e eles colocaram o significado. Então as pessoas entendiam a leitura. Neemias 8, versículo 8. O Antigo Testamento é um modelo profético da vida de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é a revelação do futuro concedido a Abraão. Abraão se alegrou esperando: veja meu dia, e ele viu e ficou feliz. João 8, versículo 56. É sobre o Cristo ressuscitado. A participação na vida do próximo século depende do ato da ressurreição de Deus morto. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória de Deus. Que temos que ser unidos com Ele em sua ressurreição. É a primeira da vitória de Deus para todos. Mas antes do dia da vitória, o homem deve ser refinado na fornalha da aflição.
Eu provei você na fornalha da aflição, por mim mesmo, pelo meu próprio bem. Eu faço, então como pode o meu nome ser profanado? Minha glória, então, não vou dar para outro. Isaías 48, versículo 10 e 11. Leve a fornalha da aflição para se conformar à imagem de seu filho e, portanto, à imagem do Pai, porque o Pai e o Filho são um. Então, todos os seus irmãos e irmãs e todos aqueles que o conheceram vieram a ele antes e consolou-o por todo o mal que o Senhor lhe trouxera. E o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o primeiro. Jó 42, versículo 11 e 12. A história de Jó é a história do homem, a vítima inocente de uma experiência cruel da parte de Deus. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, versículo 26. Ainda assim, eu considero que os sofrimentos deste tempo não são dignos de serem comparados com a glória que tem que nos ser revelado. Romanos 8, versículo 18. E que a glória é nada menos que a revelação de Deus Pai em nós, como nós. Nada pode tomar o lugar do testemunho pessoal do plano de salvação de Deus. O mistério é inerente à criação. O que é tão profeticamente falado ao mundo no Antigo Testamento é feito com a própria personalidade. Tudo foi previsto para mim, mas eu não podia prever nada. Mas eu aprendi quem Jesus Cristo realmente é, só depois da história encenada em mim. O homem que experimentou a Escritura, e ele não pode escapar da responsabilidade de dizer o significado aos seus pares. Os escritores desconhecidos do Evangelho de Deus não estavam descrevendo situações e eventos do passado como historiadores. Sua história sobre Jesus Cristo é sua própria experiência do plano de redenção de Deus, que experimentam a redenção por si mesmos. Eles contaram suas próprias experiências. Eles são testemunhas da primeira ordem, testemunhando a verdade da palavra de Deus, não hesitando em interpretar o Antigo Testamento de acordo com suas próprias experiências sobrenaturais. Tendo experimentado a história da salvação, posso acrescentar meu testemunho ao deles. Diga que tudo está feito, como eles disseram. Suas experiências, portanto, eles testemunharam, confrontaram homens com a responsabilidade de aceitar ou rejeitar interpretação do Antigo Testamento. Seu testemunho deve ser ouvido e respondido. Existe experimentar as Escrituras por si mesmo antes que você possa começar a entender o quão maravilhoso é. Eles não percebem a aparência pessoal de Jesus porque, quando a história da salvação é recriada no homem, o homem saberá que eu sou. Lucas 27, versículo 70, João 4, versículo 26, João 8, versículo 18, João 13, versículo 19 e João 18, versículos 5 e 6. Mas quem se junta ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6, versículo 1. Embora existisse na forma de Deus, não considerava ser igual a Deus como algo para que se apegar. Mas ele se esvaziou tomando a forma de um servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrando-se na forma de um homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 e 8. Ele abdicou de sua forma divina e assumiu a forma de um escravo. Ele não apenas se disfarçou como um escravo, mas se tornou sujeito a todas as fraquezas e limitações humanas. Deus que entrou pela porta da morte, o crânio humano, Gólgota, agora ele é o Salvador do mundo. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é um Deus de salvação e Deus, o Senhor, pertence à fuga para a morte. Salmo 68, versículo 19 e 20.
A menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, eu ressuscitarei e você estará comigo. Jerusalém, por Blake. O grão de trigo expõe o mistério da vida através da morte. A menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece sozinho, mas se ele morrer, produz muito fruto. João 12, versículo 24. Este é o segredo do plano de salvação de Deus, seu propósito de autolimitação para a contração poder se expandir. O próprio Deus entra pelo portão da morte, meu crânio, e deita-se no túmulo comigo. E por William Blake, qualquer coisa que é feita para mim, eu não posso saber. Se você me perguntar, eu vou jurar que é assim. Se é bom ou ruim para alguém, você tem que culpar só Deus para se orgulhar. Só Deus pode sentir vergonha. Eu tenho certeza de que quem começou o bom trabalho em mim irá completá-lo e aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Quando a imagem do inato é formada em mim, então aquele que por tanto tempo esperava firmemente agarrado em mim, soltou e eu sou ele. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3, versículo 13. O próprio Deus desceu de bom grado ao seu túmulo Gólgota, meu crânio, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e o poder para tornar e tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, versículo 17 e 18. Porque o teu marido é o teu Criador, o Senhor dos Exércitos é o nome dele, e o teu Redentor é o Santo de Israel, que é chamado Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. E ele se unirá à sua esposa e se tornará uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, versículo 17. O que Deus uniu, o homem não separa. Marcos 10, versículo 9. O homem é a emanação de Deus. No entanto, sua esposa até o sonho da morte passou. Acorde, porque você dorme, Senhor. Levante-se, não nos rejeite para sempre. Salmo 44, versículo 23. Quando ele acorda, eu sou. Deus deitou comigo para dormir. E enquanto ele dormia, ele sonhou um sonho. Ele sonhou que ele é eu e quando ele acorda, eu sou. Mas como eu sei que sou? Através da revelação de seu filho Davi, que no Espírito me chama de Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, mas para mim. Aquele que tem visto, ele viu o Pai. João 14, versículos 6 a 9. A união com o Cristo ressurreto é o único caminho para o Pai, porque Cristo e o Pai são um. João 10, versículo 30. A estrada leva através da morte para a vida eterna. A busca de Cristo como autoridade sobre o qual o homem pode confiar, para o qual você pode remeter, esse é o seu anseio pelo Pai que vive nele. O mesmo Pai a quem o Cristo do Evangelho diz ser. O Cristo do Evangelho é o Pai eterno no homem. Este anseio pelo Pai é o grito do homem que termina no Novo Testamento. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Você percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13, versículo 5. E nele toda a plenitude da divindade corporal. Colossenses 2, versículo 9. Não figurativamente, mas realmente em um corpo. Este é um mistério escondido por séculos e gerações, que é Cristo em você, a esperança de glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27. O conhecimento imperfeito de Jesus cegou o homem à verdadeira natureza do Pai. O Senhor Jesus é Deus Pai,
que se fez homem para que o homem torne-se Senhor Jesus, o Pai. As investigações dos historiadores não podem decifrar quem é o Pai. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. O objetivo do homem é encontrar o Pai, mas Deus Pai se faz conhecido somente através de seu Filho. Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho deseja revelá-lo. Somente o Pai e o Filho se conhecem. Não chame pai nenhum homem na terra, porque você tem um Pai que está no céu. Mateus 23, versículo 9. E o céu está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. E Davi disse: eu lhe direi do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje tenho gerado. Salmos 2, versículo 7. A filiação divina de Davi é única, a única do gênero e totalmente sobrenatural. Ele nasceu não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículo 13. O Pai será encontrado pelo homem somente na primeira pessoa do singular, experiência no tempo presente, quando Davi, no Espírito, o chama de Pai, isto é, meu Senhor. Jesus, ele lhes fez uma pergunta dizendo: o que você acha do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: o filho de Davi. Ele disse-lhes: como é então que Davi, no Espírito, chama Senhor? Portanto, se Davi te chama de Senhor, onde está seu filho? Mateus 22, versículo 41 a 45. No pensamento hebraico, a história é composta de todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo, e neste tempo concentrado em que todas as gerações se fundem e da qual elas surgem, chama-se eternidade. A Escritura afirma que Deus colocou a eternidade na mente do homem. No entanto, não para que o homem possa descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim, pois Ele é o próprio Deus. Eclesiastes 3, versículo 11. A palavra hebraica para eternidade também significa juventude, menino, homem, jovem. Saul viu Davi e pergunta a Abner: de quem é filho aquele jovem? Então, voltando-se para Davi, ele disse: de quem é filho, rapaz? E Davi respondeu: eu sou o filho de teu servo Jessé, o belamita. 1 Samuel 17, versículos 55 a 58. De quem és tu, filho? Note em todas as passagens. 1 Samuel 17, versículos 55, 56, 58. Mateus 22, versículo 42. A investigação não é sobre o filho, mas sobre o pai dele. O pai, tornando conhecido por Davi, é o eternamente verdadeiro pai. Está em nós, como pessoas que Deus Pai revela. Davi disse: eu sou o filho de Jessé. Jessé é qualquer forma de verbo ser. A resposta de Davi foi: eu sou o filho de um cujo nome é Eu Sou. Eu sou o filho do Senhor. Um dos nomes de Deus é o nome que ele deu a Moisés. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou para você. Êxodo 3, versículo 14. Ele é o eterno Eu Sou. Primeiro, a autorrevelação de Deus como Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6, versículo 3. Segundo, no Apocalipse o eterno Eu Sou. Êxodo 3, versículo 14. Sua última revelação de si mesmo é como o Pai. João 17. Somente o Filho pode revelar Deus como Pai. Ninguém é para dizer nenhum olho humano já viu Deus, o único Filho que está no seio do Pai. Ele fez conhecido. João 1, versículo 18. É o mesmo Deus, o eterno Eu Sou, o seu Filho unigênito, a eterna juventude, Davi, que entrou na mente do homem. No final de sua jornada,
Através do fogo da aflição, nesta era da morte eterna, o homem vai encontrar Davi e exclamar: eu encontrei Davi, ele clamará a mim: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, versículo 20 a 26. Eu não me revelo diretamente como Deus ou como Jesus Cristo, mas por envolvimento em paralelo com a Escritura, quando Davi no Espírito me chama de Pai. E essa sabedoria interna não tem incerteza quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Não consultei carne nem sangue. Gálatas 1, versículo 15 e 16. O homem em quem aparece o Filho de Deus acha difícil convencer os outros da realidade da revelação, uma vez que essas experiências sobrenaturais das Escrituras, eles ocorrem em uma esfera de ação que está muito distante da nossa experiência comum. Todo o drama pertence a um mundo muito mais real e vital do que no qual o intelecto habita a imaginação histórica para compreendê-lo. Ou eu poderia dizer a você, e você provavelmente acreditaria, ou eu poderia apenas dizer o que vi. Como devo dizer, ou como você pode recebê-lo? Como até que ele te leva onde eu estive? Esta entrada no relacionamento pai-filho é verdadeiramente pela graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3, versículo 16. Deus entregou-se ao homem e é o Filho, chamando-o de Pai, que lhe assegura que ele realmente é o Pai. Quando Davi, no Espírito, o chama de Pai, ele não perde a sua individualidade distinta ou deixam de ser os mesmos de antes, mas agora inclui um ser muito mais grandioso, e isto não é outro senão Jesus Cristo, a quem Davi no Espírito ele chamou Senhor. O homem é o herdeiro de uma promessa e uma presença. Abraão, tendo esperado pacientemente, obteve a promessa. Hebreus 6, versículo 15. A graça é a expressão final do amor de Deus em ação que o homem experimentará quando o Filho se revela nele e, por sua vez, se revela ao homem como Pai. A autoridade que fundamenta a história de Jesus Cristo é duplamente testemunha, o testemunho interno do Pai e o testemunho externo da Escritura. O próprio Deus veio e vem na história humana na pessoa de Jesus encarnado em nós. Isto é confirmado pelos sinais que serão experimentados pelo homem como previsto às Escrituras. O Pai que habita em mim, ele faz as obras, acredita que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou então acredite por causa das próprias obras. Realmente eu lhes digo, que quem crer em mim também fará as obras que eu faço, e ainda maior do que isso, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 10 a 12. Eu vim do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e vou para o Pai. João 16, versículo 28. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. A visão de Deus é concedida àqueles que tiveram a revelação do Pai na vida de Jesus encarnado neles, quando o Filho unigênito Davi os chama de Pai. Somente quando os sinais se tornam nossa experiência é o propósito de Deus e, portanto, o propósito da Escritura se cumpriu em nós. A Escritura deve ser cumprida em mim, porque o que está escrito sobre mim tem o seu cumprimento. Lucas 22, versículo 37. Deus se entregou a todos nós, a cada um de nós, e é o seu único filho Davi, no Espírito, que nos chama de Pai, que nos assegura que é realmente desse modo. Assim, se o Filho libertar você, você será verdadeiramente livre. João 8, versículo 36.
E enquanto Davi retornava da matança do filisteu, com a cabeça do filisteu na mão, Saul disse-lhe: de quem é filho o rapaz? 1 Samuel 17, versículos 57 e 58. Uma vez que ele não conhecia o pai de Davi, a quem ele havia prometido. 1 Samuel 17, versículo 25. Libertar em Israel. O rei prometeu libertar o pai do homem que destruiu o inimigo de Israel. Não devemos ignorar a natureza muito pessoal e sobrenatural do plano de salvação de Deus. O cumprimento do plano ocorre no homem. É inaugurado pelo evento chamado sua ressurreição dos mortos. Atos 26, versículo 23. Romanos 1, versículo 4. Nós nascemos de novo através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. É Cristo em você, seu eu sou, que ressuscitou. A ressurreição marca o início da libertação de Jesus Cristo, o Pai do corpo do pecado e da morte, e seu retorno ao seu corpo divino de amor, a forma humana divina. Este foi o propósito do Senhor desde o princípio, que Ele estabelece em Cristo como um plano para a plenitude do tempo. Efésios 1, versículo 9 e 10. O Senhor dos Exércitos jurou: como eu planejei e serei, e como eu determinei, então você deveria descansar. Isaías 14, versículo 24. Viva e haja na certeza de que Deus trouxe o seu plano para o seu cumprimento e continue fazendo isso. O próprio Deus veio e vem para a história da humanidade no Jesus Cristo, pessoa em você, em mim, em tudo. Deus acordou nos autores anônimos dos evangelhos e continua a despertar no homem individual. Crie seu testemunho. Não procure novas maneiras de acessar uma meta já alcançada. Talvez a melhor descrição de escritores desconhecidos do Evangelho de Deus seja dada nas palavras: o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que nós contemplamos e palpamos nossas mãos, a palavra da vida, o que temos visto e ouvido, nós anunciamos a vocês. 1 João 1, versículo 1 a 3. A fé não é completa até que tenha sido experimentada. Torne-se uma experiência. É essencial que aqueles cujos olhos viram e de quem as mãos sentiram a palavra da vida foram enviadas e estão conscientes de si mesmas como enviados para declará-lo ao mundo. É o Cristo ressuscitado, o homem nascido duas vezes, que diz: tome meu jugo em você e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 29. É conhecimento das Escrituras baseado em sua própria experiência, não na de outros, baseado na especulação. Aceite sua oferta e evitará que você perca seu caminho entre especulações emaranhadas que passam a verdade religiosa, e isso vai te mostrar a única maneira do Pai, o homem que é enviado para pregar o Evangelho de Deus e chamado primeiro e conduzido no Espírito para a Assembleia Divina, onde os deuses fazem justiça. Deus toma o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses, ele faz justiça. Salmo 82, versículo 1. A palavra hebraica Elohim é plural, uma unidade composta, uma palavra feita de outros. Nesta frase é traduzido como Deus e deuses. O homem que é chamado nasce na frente de Elohim, o Cristo ressuscitado. Você é solicitado a nomear a melhor coisa do mundo. Ele responde com as palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Naquele momento, Deus o abraça e eles se fundem e se tornam um, porque aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele.
1 Coríntios 6, versículo 17. Pelo que são não mais dois, mas apenas um. O que Deus uniu, não separa o homem. Mateus 19, versículo 6. Os homens são chamados um a um para se unir em um homem, que é Deus. O Senhor debulhará o trigo, e eles serão reunidos um a um, filhos de Israel. Isaías 27, versículo 12. Esta união com o Cristo ressuscitado é o batismo com o Espírito Santo. O seu batismo com o Espírito Santo para a sua ressurreição caíram os dias do Messias. Talmud da Babilônia. Um período de 30 anos. Durante esse período, ele é tão apaixonado pela sua missão como mensageiro e pregador do Evangelho de Deus, um evangelho que deixou tal restrição a ele que ele não podia fazer outra coisa e sente que, se eu anunciar o evangelho, isso não me dá qualquer motivo para me gabar. Por necessidade é imposto a mim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 16. Uma compulsão divina, como Jeremias que disse: se eu disser, eu não vou mencionar, não vou falar mais em seu nome. Está no meu coração como se fosse um incêndio, queimando em meus ossos, e estou cansado de segurá-lo por dentro, e não posso. Jeremias 20, versículo 9. O final deste período de 30 anos chega com a velocidade tão dramática que não tem hora de observar sua chegada. Jesus, quando ele começou seu ministério, teve cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, versículo 23. Agora, a história de Jesus Cristo se desdobra em uma série das experiências mais pessoais, em primeira pessoa e no tempo presente. Toda a série de eventos leva 3 anos e meio. Começa com a ressurreição e seu nascimento desde cima. Os mortos ouviram a voz da criança e eles começaram a acordar de seus sonhos. Todas as coisas ouviram a voz da criança e eles começaram a acordar para a vida. William Blake. Enquanto ele dormia em sua cama e sonhava com uma sociedade redimida, cheia de meninos e meninas brincando nas ruas. Zacarias 8, versículo 5. Uma intensa vibração centrada na base de seu crânio vem acordá-lo. Despertai, ó dormente, e ressuscitar dos mortos, e Cristo, ele se iluminará. Efésios 5, versículo 14. Ao se levantar, ele percebe que não está na sala onde ele adormeceu, mas em seu próprio crânio, Gólgota. Seu crânio é o túmulo, completamente selado. Ele não sabe como chegou lá, mas seu único e ardente desejo é sair. Ele empurra a base do crânio e algo rola, deixando uma pequena abertura. Ele empurra a cabeça pela abertura e se empurra para fora polegada, da mesma maneira que uma criança nasce do ventre de sua mãe. Ele vê seu corpo fora de onde você acabou de sair. Ele é pálido e deitado de costas e movendo sua cabeça de lado a lado, como se recuperando de um grande teste. Eles ficaram tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Quando uma mulher está no parto, ela sente dor porque sua hora chegou, mas quando ela dá à luz à criança, não se lembra da angústia que sentiu pela alegria da criança que nasceu para o mundo. João 16, versículo 20 e 21. Porque o bebê nasce com alegria e ele foi gerado em extrema aflição. Assim como colhemos o fruto com alegria, que nas lágrimas amargas nós semeamos. William Blake. Não se surpreenda com o que lhe disse. É necessário que você nasça de novo. João 3, versículo 7. Jerusalém, que é a mãe de todos nós, é livre. Gálatas 4, versículo 26. O crânio, que era seu túmulo, tornou-se o ventre daquele que nasceu de novo.
A vibração dentro de seu crânio que o despertou de seu sonho agora parece estar vindo de fora, soa como um grande vento. Vire a cabeça na direção em que o vento, olhando para trás, para onde seu corpo estava, ele fica surpreso ao descobrir que ele não está lá, mas encontra 3 homens. Essa experiência que ele enfrenta será o cumprimento da promessa feita a Abraão. E o Senhor apareceu para ele. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que ele viu 3 homens. Eles estavam na frente dele, e eles disseram a ele: onde está Sara, sua esposa? E ele disse: ela está na tenda. Ele disse: definitivamente vou voltar para você de acordo com o tempo da sua vida, e Sara, sua esposa, terá um filho. Abraão chamou seu filho Isaque. Gênesis 18, versículo 1, 2, 9, 10 e Gênesis 21, versículo 3. Os 3 homens apareceram de repente. Eles não foram vistos se aproximando. Abraão não sabe, percebe na época a importância deste evento. Eles são homens comuns que vieram por acaso ao seu caminho. Eles também são perturbados pelo vento. O mais jovem dos 3 é o mais perturbado e investigará a origem da perturbação. Sua atenção é atraída por um bebê envolto em panos deitado no chão. Pegue a criança em seus braços e, proclamando que ele é o bebê do homem ressuscitado, o coloca na cama. O homem então levanta a criança em seus braços e diz: como está meu coração? A criança sorri e o primeiro ato chega ao fim. E naquela região havia pastores no campo, e um anjo do Senhor apareceu para eles. E o anjo disse-lhes: não temas, porque eis que estou dando boas novas de grande alegria. Eles serão para todos. Você nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E isso servirá como um sinal. Você encontrará uma criança envolta em panos e deitada em uma manjedoura. Lucas 2, versículo 8 a 12. Deus nasceu e é chamado de Salvador. Isaías 43, versículo 3. Lucas 1, versículo 47. Após a revelação, o homem procura nas escrituras antigas por intimações e presságios de sua experiência sobrenatural e encontrá-los lá, ele sabe que tudo foi previsto para mim, nada eu poderia prever, mas aprendi como o vento soaria. Então essas coisas devem ser. Eduardo Thomas. A natureza imprevisível do vento ilustra a espontaneidade do nascimento divino tão facilmente quanto possível. Desde grego e hebraico, a palavra é usada tanto para o vento e o espírito. O plano do Senhor é descrito no Antigo Testamento, mas não pode ser realmente conhecido até depois de ter sido experimentado pelo indivíduo. Deus tem falado, e o que ele previu está escrito ali para todos entenderem, mas sua profecia aparece com uma luz muito diferente em perspectiva do que é visto em retrospectiva. Todos saberão que Jesus Cristo é o Pai à luz de sua própria experiência do mistério cristão. Nos últimos tempos, ele falou-nos sobre o seu Filho, a quem ele nomeou herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Hebreus 1, versículo 2. 5 meses depois, o homem ressuscitou e nasceu de cima. Uma vibração semelhante a quem começou o primeiro ato começa em sua cabeça. Este tempo é centrado na parte topo da cabeça. Aumente a intensidade até que ela exploda. Depois da explosão, ele se encontra sentado em um quarto modestamente mobiliado, suportado de um lado de uma porta aberta e olhando para uma cena pastoral. É seu filho Davi, da fama bíblica. Ele é um jovem em sua adolescência. Davi se dirige a ele como meu pai. O homem ressuscitado sabe que ele é o pai de Davi, e Davi sabe que é seu filho.
Dois homens olham para Davi com luxúria, e o pai os lembra da vitória de seu filho sobre o filisteu gigante. E enquanto ele está sentado lá e contemplando o sobrenatural beleza de seu filho, o segundo ato chega ao fim. Deus, o Pai, se deu homem. Esse homem se tornará Deus, o Pai. Vou publicar o decreto. Deus me ajude. Ele disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. O terceiro ato ocorre 4 meses após a relação pai-filho ter sido revelada. É dramático do começo ao fim. Um jogo de raios divide o corpo do homem ressuscitado do topo do crânio até a base da coluna vertebral. Agora, o caminho novo e vivo é aberto para ele através da cortina, isto é, através do seu corpo. A revelação é sempre em termos pessoais, e os agentes humanos da revelação de Deus nunca são supridos no nível do impessoal. Consequentemente, quando ele veio ao mundo, disse: sacrifícios e ofertas não tenho desejado, mas um corpo que você preparou para mim em holocaustos e sacrifícios por pecado, você não sentiu prazer algum. Então eu disse: eis que vim fazer a sua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no rolo do livro. Hebreus 10, versículos 5 a 7. Salmo 40, versículos 6 e 8 é citado. A vontade de Deus é feita. Deus deve salvar somente a Deus. Na base de sua coluna vertebral, ele vê uma poça de luz líquida dourada e sabe que ele é ele mesmo. Ele agora tem confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho de que ele abriu para nós através da cortina, que é através da sua carne. Hebreus 10, versículo 19 e 20. Enquanto ele contempla a piscina de luz líquida dourada, o sangue de Deus, a água viva, e se funde com ela, sabe que é ela mesma, seu divino Criador e Redentor. Agora, como um raio espiral sobre sua coluna, entrando no santuário celestial do crânio dele violentamente, sua cabeça ressoa como um trovão. E como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho de um homem seja levantado. João 3, versículo 14. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus vem vindo com violência, e o homem o leva à força. Mateus 11, versículo 12. Para estes homens, a nova era chegou. 2 anos e 9 meses depois, o cumprimento de 3 anos e meio de ministério de Jesus, o quarto e o último ato do drama da salvação chega ao ponto culminando, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de um corpo, como uma pomba, e uma voz veio do céu: você é o meu filho amado, com você eu estou satisfeito. Lucas 3, versículo 22. A cabeça daquele que ressuscitou repentinamente se torna translúcida, passando por ele, como se flutuando, uma pomba com os olhos focados nele amorosamente, desce em sua mão estendida, ele a puxa para o seu rosto e o pombo acaricia-o com amor, beijando o seu rosto, cabeça e pescoço. Então se ouve a voz de Deus: ele te ama, e o drama de salvação é esse. Agora ele é o Filho de Deus, filho da ressurreição. Ele nunca pode morrer mais, pois ele é um filho de Deus, que é o filho da ressurreição. Lucas 20, versículo 36. Eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi. Apocalipse 22, versículo 16. Ele é o Pai da humanidade e sua descendência. Ao se tornar um homem, o encolhimento e o limite de opacidade, ele quebra a casca e, expandindo em translucidez, ele atinge o seu objetivo. Ele encontrou aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas escreveram. João 1, versículo 45. Os autores anônimos do Evangelho de Deus
são homens nascidos duas vezes, filhos de Deus, filhos da ressurreição, que não podem morrer novamente depois de terem escapado do corpo, do pecado e da morte. O Evangelho é a história do plano de salvação de Deus.